Bom dia, pessoal. Dando aí início a mais uma aula no nosso regime remoto. Hoje nós vamos trabalhar aqui no Direito Empresarial 2 as operações de reorganização societária. Então, todo mundo com o PDF aberto aí, que já está postado tanto no SGA quanto no Canvas. E vamos então dar início aí à nossa aula. Tema extremamente relevante, né? As operações de reorganização societária no contexto do direito societário. E o que nós temos aqui, turma? Prestem atenção. Operações de reorganização societária significa a adaptação da sociedade anônima às condições de mercado, tá? Então, o que significa isso? A SA ela pode querer, né, fazer frente a uma modificação, né, das condições de concorrência, né, a uma modificação aí da situação do mercado. Então, ela, por exemplo, deseja adquirir um concorrente, tá? Comprar a empresa concorrente, né? Essa operação de compra da empresa concorrente é o que a gente chama de incorporação, né? A sociedade, a SA, ela está ali se adaptando ao mercado e aí ela está buscando ampliar o seu market share, tá? A gente chama market share a fatia de mercado, né? Ela busca ampliar sua fatia de mercado através da aquisição de uma empresa concorrente, né? Ela está com uma situação de caixa boa, né? Ela tem recursos para fazer essa aquisição, então ela vai ao mercado e faz uma proposta de incorporação, tá? Essa é uma das operações, né? Outra forma de reorganização societária é a fusão, né? A sociedade ela está ali, ela tá ali vendo uma oportunidade de negócio, né, de somar, né, forças com outra sociedade que até então seria sua concorrente e ambas, né, ampliarem de forma significativa, né, o seu domínio aí do mercado, né, o seu market share, beleza? Então elas vão fazer uma fusão, né, duas empresas aí unindo os seus ativos, beleza? Unindo os seus recursos para então dominar uma parte maior do mercado através da criação de uma nova sociedade, tá? De uma nova empresa. Outra forma de reorganização societária, além da incorporação e da fusão, é a cisão, né? A cisão, as empresas vão se dividir, tá? Então, uma sociedade anônima, ela vai destacar recursos do seu patrimônio para formar uma nova sociedade anônima, da qual provavelmente ela vai ser a única sócia. Normalmente é isso que acontece, daqui a pouco a gente vai falar ali, tá? Cria-se o que eu já expliquei para vocês em sala de aula, a figura da chamada subsidiária integral, né? Ou seja, aquela sociedade em que a SA que fez a cisão vai ser a única sócia, titular da totalidade das ações dessa nova sociedade que foi criada por meio dessa operação de cisão, tá? Então, para segregar as atividades, né? Para otimizar ali as atividades da sociedade, ela vai lá e faz uma cisão, né? E agora vai ter uma sociedade específica para operar determinada atividade, né, do grupo, beleza? Que aí forma-se um grupo, né? Nós estamos diante do que a gente viu lá no Empresarial 1, mais para o final do semestre, a figura das chamadas sociedades coligadas, beleza?
regulado lá no Código Civil Brasileiro. Todo mundo lembrando aí das chamadas sociedades coligadas. É o que a gente vai ter aqui, tá? Então essa é a cisão, ou seja, divisão, tá? A SA vai dividir o seu patrimônio, os seus ativos, para criar uma ou mais sociedades, da qual ela vai ser sócia dessas sociedades, beleza? É essa que é a ideia, tranquilo, pessoal? E a última operação de reorganização societária é a transformação, ou seja, uma sociedade vai modificar o seu tipo societário, tá? Ou seja, a SA ela vai se transformar numa limitada, né? Então eu tenho ali uma SA, ela tá com um custo muito alto, né, operacional, né? Ser uma SA de capital aberto, por exemplo, é algo que gera muito custo para a sociedade, custo de regulamentação, etc. Então ela pode visar fechar o seu capital e se transformar em uma LTDA, tá? Sair do tipo societário SA, voltando para o tipo societário LTDA, beleza? Ou pode acontecer o contrário, a LTDA, a sociedade limitada, ela quer capitalizar, né? Ela quer buscar recursos no mercado de forma mais ampla, então ela vai se transformar em uma SA para poder fazer a abertura de capital na B3 e então ofertar ações publicamente, emitir valores mobiliários, né? Ela vai fazer o que a gente chama de IPO, tá? A transformação ela de uma LTDA em uma SA de capital aberto ou de uma SA de capital fechado em uma SA de capital aberto ocorre pelo que a gente chama de IPO. A operação de IPO significa, portanto, né, colocar as ações da companhia, né, na bolsa de valores, no mercado de capitais, para serem ofertadas aí publicamente aos investidores, tá? É essa que é a ideia, beleza? Então, turma, essas são as 4 operações de reorganização societária. Percebam que elas têm como objetivo principal, né, se adaptar às situações de mercado, tá? Se adaptar às situações de mercado, beleza? Essa que é a ideia aqui. Então, eu coloquei para vocês aí logo de cara uma fotinha aí, ó, do IPO da Vivara, IPO que eu acabei de falar para vocês, né? Initial Public Offering, beleza? A oferta pública inicial de ações da companhia, normalmente fruto aí de uma transformação, né? Que é uma das operações. Aqui é a Vivara, né? Que é essa empresa que atua aí no comércio de joias, né? Joias em geral, beleza? Ela fez o IPO aqui, né, em 2019, ano passado, né? Foi um IPO muito falado no mercado, né? Movimentou bastante dinheiro, ó. Movimentou aí mais de 2 bilhões de reais na B3, tá? Esse momento que vocês estão vendo na foto aqui, ó, aqui eles estão lá na B3, tá? Na sede da B3 em São Paulo. E aí a colocada das ações, né, em negociação na bolsa, ela gera essa solenidade que é feita aí. Isso acontece no mundo inteiro, tá, pessoal? Onde se toca o sino, né? Toca o sino e aí eles soltam essas firulas aí, tá vendo aqui? Aqui são os executivos principais da empresa, né? Que conduziram aí essa operação de transformação, esse IPO. Eles comparecem lá na sede da B3 no dia, né, em que as ações vão passar a serem negociadas na bolsa, tá? Aí toca o sino, um sino mesmo,
um barulho estridente de um sino assim, tem, e aí nessa hora solta aí essas firulas todas aí que vocês estão vendo na foto aí, marcando, é o momento, né, o que marca o início das negociações das ações, né, no caso aqui da Vivara na B3. Vocês veem que aqui na foto aqui embaixo tem, eles estão apertando, né, o botão que dá o start, né, que vai tocar o sino e, portanto, representar o início das negociações dessas ações aí na Bolsa de Valores brasileira, tá? Isso vai acontecer lá nos Estados Unidos, vai acontecer na Europa, tá? Na Bolsa de Nova York, é a mesma coisa, toca o sino e aí é o momento ali que, né, que a empresa está passando a ser uma SA de capital aberto, tá? Vocês vão ver muito isso aí, quem se interessar por essa área aí, né? E acompanhar aí, portanto, a vida das empresas de capital aberto, beleza? E aí é o seguinte, turma, então, essa aqui é a ideia, tá? Aqui quando a gente fala assim, ó, o IPO movimentou 2,29 bilhões, a empresa captou esses recursos, tá? Percebam, eu já falei isso muito para vocês em sala de aula. Acessar o mercado de capitais, acessar a bolsa de valores, a principal finalidade qual que é para a empresa? Captar dinheiro, né? É captar recurso, beleza? Para poder expandir suas atividades, né? Criar mais fábricas de joia, no caso aqui da Vivara, né? Adquirir uma empresa concorrente, beleza? A ideia é captar recurso, investir em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos para colocar no mercado. Então, percebam, a empresa captou 2 bilhões de reais aqui, mais de 2 bilhões de reais fazendo o IPO, colocando as ações na bolsa, né? Com os investidores comprando as ações, beleza? Comprando as ações e transferindo, portanto, dinheiro para a própria companhia, para a própria sociedade, tá? Então vejam, a captação de mais de 2 bilhões de reais é um movimento muito difícil de se fazer fora da bolsa, né? Você conseguir um empréstimo bancário de 2 bilhões de reais é muito dinheiro, né? O banco ele vai exigir garantias enormes, né? Para conceder um empréstimo desse tamanho, né? Então, além de ser caro, né? Os juros para pagar um empréstimo desse, né? Então, o IPO ele é uma forma mais racional de se captar grandes, né, montantes em dinheiro, igual o que a gente está vendo aqui no IPO da Vivara, tá? Que foi um IPO muito bem sucedido, né? Uma abertura de capital muito bem sucedida aí na bolsa, tá? Então, lembrem-se sempre disso. Abrir capital na bolsa é para captar recurso. A finalidade principal é essa, tá? Captar recurso, tá? Para financiar as atividades da empresa. Beleza, turma? Tranquilo isso aí? Então, ótimo. Eu coloquei aqui as 4 operações, né? Transformação, fusão, incorporação e cisão, tá? Os dispositivos legais, isso aqui é importante, todo mundo ter atenção aí. A gente trabalha com o Código Civil, tá? E com a lei de SA. Então, as operações de reorganização societária, elas são trabalhadas tanto no Código Civil quanto na lei de SA. E qual que é a ideia aqui? Se eu tiver uma sociedade se transformando em SA, uma limitada, se transformando em SA, eu vou usar a lei de SA, tá? Sempre que a SA tiver no contexto da operação de reorganização, eu vou trabalhar com a lei 6.404/76, a nossa lei de sociedades anônimas, beleza? Tranquilo isso aqui? Ou seja, sempre que tiver SA
por exemplo, eu tenho fusão, tem SA no meio da fusão, é incorporação, tem SA na incorporação, seja incorporando ou como incorporada, beleza? É cisão de SA, é transformação para SA de capital aberto. Sempre que a operação envolver sociedade anônima, a gente vai observar a Lei 6.404, lá a partir do artigo 220, tá? Beleza? Então, tenha atenção para isso aí. Quando não envolve SA, se eu estou diante de operação de reorganização envolvendo sociedades limitadas, aí a gente vai aplicar o Código Civil lá a partir do artigo 1113. Beleza, pessoal? Então, atenção porque ora vamos utilizar Código Civil, ora vamos utilizar Lei 6.404, a Lei de SA, se a operação envolver SA, tá? Se ela envolver sociedade anônima, beleza, turma? Tranquilo? Então, muita atenção. Se eu tiver, por exemplo, uma incorporação em que uma SA está incorporando uma sociedade limitada, eu tenho que seguir as normas da lei de SA, tá? É só no caso de cisão, presta atenção, só no caso de cisão que mesmo se for de sociedade limitada, eu vou observar as normas da lei de SA. Por quê? Porque o Código Civil não regula a operação de cisão, tá? A gente não tem a regulamentação de como se dá uma operação de cisão no Código Civil. Então isso é importante vocês terem atenção, tá? Aí é cisão de LTDA, beleza? Uma LTDA está fazendo uma cisão, está querendo segregar atividades ali, tá? Para ter mais controle das operações. Então, a gente vai seguir a lei de SA, a lei 6.404, porque o Código Civil não regula a operação de cisão, beleza? Tranquilo? Ele só tem um artigozinho só em que ele trabalha direito dos credores, mas não disciplina como se dá a cisão. Então a gente tem que ir para a lei de SA, beleza? Aqui eu coloquei para vocês uma doutrinazinha do Fábio Ulloa, né, onde ele vai aí, portanto, explicar aí de forma breve as operações, tá, de reorganização societária. E aí, turma, a gente entra aqui em motivadores, ou seja, no nosso item 2 aí do PDF já postado aí para vocês. Motivadores das operações de reorganização societária. O que é isso aqui? O que leva, né, a sociedade a se reorganizar? O que conduz a sociedade a passar por um procedimento de reorganização societária? Então, o primeiro motivador é a própria reorganização da atividade, beleza? Ou seja, adaptação ao mercado que eu acabei de falar para vocês, né? É a sociedade que está querendo adquirir um concorrente, né? Para aumentar o seu market share, beleza? São duas sociedades que estão visualizando ali uma oportunidade de somarem forças para ter uma participação no mercado ainda maior, né? Frente aí às demais concorrentes, vão fazer uma fusão, tá? É a sociedade querendo segregar suas atividades para ter maior controle aí das operações, tá? Ela vai fazer uma cisão, beleza? Vai criar outras pessoas jurídicas, né? Outras sociedades para poder desenvolver aí as atividades, tá? Mantendo a atividade principal, o core business, a gente chama a atividade principal da empresa, turma, no mercado a gente chama de atividade core, de core business, tá? Ou seja, negócio principal em inglês, né? Core business, tá? Quando vocês ouviram essa expressão, as atividades core da empresa, nós estamos falando das atividades principais. Por exemplo, a Petrobras, qual é o seu core business da Petrobras? É exploração e produção de petróleo. Esse é o core business, né? Agora, a Petrobras vai desenvolver outras atividades relacionadas aí a essa atividade core, que é transporte de petróleo, beleza? Refino de petróleo, né?
produção de gás natural, beleza? Etanol, biocombustíveis, tudo isso são atividades non-core, tá? Ou seja, atividades que não são do core business da empresa. O core business é a produção e exploração de petróleo. Então, transporte de petróleo, ela vai se utilizar de uma subsidiária integral para fazer, que é a Transpetro, beleza? Subsidiária integral, que nós já vimos, né? Artigo 251 da Lei de SA, é aquela sociedade em que todas as ações pertencem a uma outra sociedade. Então, atividades non-core, né, que não fazem parte do core business da sociedade, são desenvolvidas normalmente por sociedades fruto de cisão, tá? Fruto de cisão da divisão que foi feita para criar uma pessoa jurídica exclusiva para operar determinada atividade, beleza? Atenção para isso aí. Aí eu coloquei aqui para vocês uma observação nesse motivador reorganização da atividade aqui, que é a seguinte: a gente vai encontrar as operações de reorganização societária lá na lei de falência, tá? E recuperação de empresas, a lei 11.101 de 2005, que vocês vão estudar no Empresarial 4, lá no 7º período, tá? O que é isso aqui? Empresas, né, que estão em recuperação judicial, né, estão em situação de crise econômico-financeira, beleza? Estão passando ali por uma situação de endividamento extremo. Sendo essas empresas viáveis, elas podem buscar o que a gente chama de recuperação judicial, tá? Ou seja, um procedimento judicial no qual elas vão negociar com seus credores um plano de recuperação da empresa, tá? Ou seja, a empresa vai tentar negociar com seus credores uma nova forma de pagar suas dívidas, né? Para ela sair da situação de crise e conseguir, portanto, a recuperação, tá? E aí, lá na frente, atender, né? Pagar a todos esses credores, né? Vencendo, portanto, a situação de crise. Então, as operações de reorganização societária, elas estão lá também na lei de falência de recuperação. Uma empresa em recuperação judicial, ela pode propor aos credores, né, através desse plano, né, de recuperação que ela vai elaborar, ela pode propor aos credores uma incorporação, tá? Ou seja, né, ela ser adquirida por um concorrente, beleza? É o que está acontecendo na Oi, né? A Oi, né, uma grande companhia, né, do setor aí de telefonia, né, ela está passando por uma recuperação judicial. É a maior recuperação judicial da história do Brasil, tá? O procedimento ela tem dívidas aí de mais de 60 bilhões de reais, tá? Então, ela está em recuperação e ela colocou no seu plano lá a incorporação como sendo um meio de recuperação. E aí tem duas empresas disputando os ativos. Várias empresas já se interessaram aí em incorporar a Oi, tá? Que está nessa situação de crise. Então nós tivemos aí propostas da americana AT&T, né? AT&T, né? Que é uma grande empresa de telefonia nos Estados Unidos, né? Agora, né, a disputa nessa fase que está o procedimento agora, essa disputa está ocorrendo entre a Telefônica Brasil, que é a Vivo, e a Telefônica Espanhola, que é a TIM, né? Ambas estão aí disputando os ativos da Oi, tá? Que está em recuperação judicial. Então, é provável que haja incorporação da Oi por essas empresas concorrentes, tá? No contexto da recuperação judicial, beleza? Então,
Além da incorporação, pode ocorrer, né, a transformação, beleza? Nós estamos ali diante de uma SA de capital aberto. A Oi, no caso, é uma SA de capital aberto, tá? Com ações na bolsa. As ações são bem baratinhas, inclusive. Mas, enfim, eu posso ter uma SA de capital aberto em recuperação judicial, em situação de crise, e aí para diminuir custo, né? E tornar ali os seus recursos mais produtivos, né? Ela vai sair da bolsa, tá? Ela vai se transformar em uma sociedade limitada para ter uma melhor gestão do seu capital, dos seus ativos, tá? Diminuindo, portanto, o custo, né, de operação, né? Ser uma SA de capital aberto é custo, tá, turma? É caro se manter na bolsa, não é barato, tá? Então pode ter uma transformação de uma SA para uma LTDA ou vice-versa, né? Uma LTDA em recuperação judicial, ela propõe ali uma abertura de capital para poder ofertar ações na bolsa, né? Captar dinheiro e pagar os credores. Embora isso seja menos comum, né? Já que abrir capital não é uma operação simples, é uma operação custosa, né? Beleza, pessoal? Então, nós temos aí várias empresas, né, em recuperação judicial que estão na Bolsa de Valores. A Oi é uma delas. Temos as empresas do Grupo X, tá, do Eike Batista. A OGX é uma SA de capital aberto, beleza? A MMX, né, estava em recuperação judicial, não conseguiu. O juiz da terceira vara empresarial do Rio de Janeiro, salvo engano, decretou a falência da MMX, não tem muito tempo, tá? No final do ano passado aí foi decretada a falência da MMX, que era o braço de mineração do Grupo X, beleza? A Odebrecht, né, entrou com pedido de recuperação judicial agora, né, não tem muito tempo, né, somando uma dívida aí de mais de 50 bilhões de reais, né? A Norberto Odebrecht, construtora, né, Norberto Odebrecht S.A., extremamente envolvida aí na Lava Jato, tá? É uma empresa que está em recuperação judicial, né? Alguns falam aí que pode se tornar pode se tornar a maior recuperação judicial do Brasil futuramente, se envolver, né, as demais empresas que fazem parte do grupo. Aí a dívida iria para quase 100 bilhões de reais, né? Maior que a da Oi, que é de 60 bilhões, em torno de 60 bi, né? Atualmente essa recuperação da Odebrecht está em 50 bilhões, tá? A Livraria Saraiva, né, está em recuperação judicial, tem uma dívida aí de aproximadamente 670 milhões de reais, tá? Que foi o passivo da Saraiva, está atualmente em recuperação, pediu recuperação no final de 2018, tá? Passando por situação de crise aí em razão dessa queda de demanda, né, por obras impressas, né, em razão dessa virtualização, né, etc. Né? Então, em recuperação, Livraria Saraiva, que também é uma SA de capital aberto, com ações na bolsa. Então, vejam, essas operações de reorganização são muito utilizadas por empresas em recuperação judicial, ou seja, por empresas em situação de crise econômico-financeira. E aí o mais interessante aqui é que na falência, se a gente está falando de falência, e aí a gente vai ter, né, operações de incorporação, né, de empresas falidas também, né? O concorrente vem e compra a empresa falida, né? É interessante a gente destacar aqui, ó, a observaçãozinha que eu pus para vocês aqui, ó, atenção aí no PDF, que se eu tenho incorporação em falência, ou seja, o concorrente vem e incorpora a empresa falida, quem compra a empresa falida não sucede nas dívidas, né?
Quem compra empresa falida não herda as dívidas, tá? Isso aqui é importantíssimo, né? Muito interessante isso. Ou seja, se eu comprar uma empresa falida, eu não vou herdar o passivo da falida, né? E aqui a gente vai incluir obrigações de natureza trabalhista e tributária também, tá? Quem compra empresa falida compra a empresa zerada, limpa, tá? Não tem sucessão de dívida, né? O que não acontece fora da falência, tá? Fora da falência, quem compra uma empresa, e aí a gente já estudou isso, né? Quem faz trespasse, né? Então, se eu tenho uma operação de incorporação, é óbvio que quem está comprando outra empresa vai herdar tanto crédito quanto dívida. Nós já estudamos o trespasse lá no Empresarial 1, né? Artigos 1145 e 1146 do Código Civil, tá? Então, vejam, quem compra empresa falida não herda as dívidas. Agora, se eu estou comprando uma empresa saudável, aí sim há transmissão de passivo, tá? Isso aqui é importantíssimo. E aí é por isso que tem que fazer corretamente a operação de due diligence, que a gente vai estudar daqui a pouco aí, mais para frente na próxima aula, né? Qual é o procedimento, né, por trás das operações de reorganização. Então, todo mundo nivelando aqui, ó. As operações de reorganização societária, essas quatro, elas são utilizadas também em empresas em situação de crise econômico-financeira, em empresas em falência ou em recuperação judicial, Lei 11.101, tá? E no caso específico aqui de falência, quem compra, quem incorpora empresa falida, quem está adquirindo uma empresa falida, não vai herdar as dívidas da empresa falida, tá? Isso aqui é importante todo mundo ter na mente isso aí. O que não acontece se eu estiver comprando, incorporando uma empresa saudável. Se eu estiver no mercado fora da falência, fazendo uma operação de incorporação, eu vou assumir todas as dívidas, tá? A Coca-Cola incorporou a Sucos Del Valle. Ela absorveu todas as dívidas da Sucos Del Valle, tá? Beleza? Importante isso aqui. Tranquilo, turma? E aí é o seguinte, outro detalhe, né? Que também é relevante todo mundo destacar aí. Quando eu tenho uma empresa em situação de crise econômico-financeira, né, adquirir essa empresa é um negócio, né? Se eu tenho uma empresa falida, né, o concorrente vai ter total interesse em adquirir essa empresa na falência. Por quê? Porque ele não vai herdar as dívidas, tá? Então, percebam, essa regrinha ela está no artigo 141, inciso 2º da Lei de Falência, tá? Importantíssima essa regra. O fato de quem compra empresa falida não herdar as dívidas torna a aquisição de empresa falida no mercado um negócio, né? Um negócio, por quê? O concorrente está comprando o seu outro concorrente por um preço muito mais barato, já que a empresa está falida e não vai herdar as dívidas. Então você costuma ter uma disputa no mercado dos ativos dessas empresas em situação de crise, tá? Justamente porque não há a sucessão das obrigações, conforme define aqui o artigo 141, inciso 2º da Lei de Falência e Recuperação de Empresas, tá? O que não ocorre quando a gente está no mercado, numa incorporação de empresa saudável, onde aí sim vai ter transmissão de dívida, tá? Beleza? E aí nós já vimos lá no Empresarial 1 como se dá a transmissão, né? Das dívidas trabalhistas, das dívidas tributárias, das obrigações civis, tá? Temos aquela regrinha de solidariedade, né? Do artigo 1146 do Código Civil. Todo mundo lembrando das regrinhas de trespasse aí, tá, turma?
Trespasse é uma operação muito comum no mercado e que vai ocorrer nessas operações de reorganização societária, né? Artigos 1145, 1146, 1147 do Código Civil, beleza? Outro motivador, né, das operações de reorganização societária é a alienação de controle, né? Então, o que eu vou ter aqui? Presta atenção. Eu tenho uma grande sociedade, por exemplo, é uma SA de capital aberto, tá? Ela tem lá, né, um sócio controlador, né, um sócio que possui a maioria das ações ordinárias, né, que são as ações que dão direito de voto. Esse sócio controlador, né, ele está querendo ceder o controle, tá? Ele está querendo ali alienar as ações que lhe dão o controle da sociedade. Então, eu posso ter uma incorporação das ações desse sócio controlador, tá? Vem lá um fundo de investimento, né? Vem um banco, vem uma outra sociedade anônima que tem interesse em adquirir, né, o controle de determinada sociedade, e aí o faz através de uma operação de incorporação, tá? No qual essa sociedade concorrente ou esse fundo de investimento vai adquirir a totalidade das ações que dão o controle da sociedade, tá? Onde que a gente está vendo isso aí? Agora, recentemente, a gente viu uma operação de alienação de controle que envolveu uma incorporação. A Magazine Luiza está incorporando, né, incorporou, né, a Netshoes. A Netshoes é uma empresa que não é brasileira, tá? É uma empresa estrangeira. Ela é listada, ela é registrada lá nas Ilhas Caimã, tá? Que é um paraíso fiscal. Então, a Netshoes, ela foi incorporada pela Magazine Luiza, tá? Uma operação aí de bilhões de reais que foi feita, tá? Tranquilo, pessoal? Então, muito importante, a Magazine Luiza incorporou todas as ações, no caso a Netshoes, ela era uma subsidiária integral, tá? De uma outra empresa estrangeira, e aí a Magazine Luiza incorporou a totalidade das ações, né? Obtendo o controle da Netshoes, né? Que é uma varejista aí eletrônica de artigos esportivos, tá? Magazine Luiza, Netshoes, operação recente do mercado aí de incorporação nesse contexto de alienação de controle, tá? A Netshoes decidiu lá, né, pelos seus acionistas, em ceder, né, as ações para a Magazine Luiza, tá? Que passou a ser a controladora dessa sociedade. Ainda temos como motivador aí o planejamento tributário, tá? Planejamento tributário aqui é pagar menos imposto, né? Então, nós temos aí como motivador, né, o planejamento tributário. Então, o que vai acontecer aqui? Vocês vão estudar planejamento tributário lá em direito tributário, mas aqui eu já vou adiantar para vocês. As operações de reorganização, principalmente incorporação, tá? Elas costumam ocorrer, por exemplo, uma empresa que possui prejuízos fiscais, né? E que ao mesmo tempo ela é concorrente de outra empresa. Essa outra empresa que é a concorrente, ela pode querer adquirir a concorrente que está com prejuízo fiscal para poder fazer a compensação de prejuízos, tá? E diminuir a sua tributação, beleza? Isso é uma operação comum de ocorrer no mercado, tá? Eu vou ter ali a aquisição de empresas que estão em situação, né, de prejuízo, tá? Possuindo prejuízos em seus balanços, etc. E aí, uma empresa que está ali, né, pagando imposto na alíquota mais alta que existe, né,
ela pode ter interesse em reduzir seu custo tributário através da aquisição de empresas que estão experimentando aí prejuízos fiscais, beleza? Em seus exercícios sociais, como forma de reduzir, né, o seu custo aí fiscal, o seu custo tributário, beleza? Isso acontece muito no mercado, o planejamento tributário, beleza? Principalmente aí fora do Brasil. Temos aí, aí eu coloquei uma observação aqui, né, o destaque para o crescimento da participação de private equity em operações de incorporação no país. O que é isso aqui? Nós temos empresas, turma, que são as chamadas empresas de private equity. O que é private equity? São empresas que ela têm como objetivo prospectar no mercado negócios, tá? Que tem grande potencial de crescimento, beleza? E aí elas vão lá e incorporam essas empresas, injetam dinheiro nessas empresas, né? Reorganizam as atividades dessas empresas, e aí na hora que você tem ali, né, o retorno desse investimento, essas empresas passam a ter bastante lucro, né, ou são SAs de capital aberto e o preço das ações sobe demais, elas vão lá e vendem as ações no mercado, vendem a sua participação e oferem aí, portanto, o lucro, tá? Isso que é o private equity. São empresas que visam, né, através da incorporação de outras empresas, fazer com que essas outras empresas, né, tenham um ganho de eficiência, um ganho de capital, e aí elas, aumentando de valor na bolsa ou no mercado, elas vão lá e vendem a participação societária que adquiriram, realizando o lucro do investimento. Isso que é private equity, tá? Eu tenho aqui as empresas de private equity que vão já fazer aportes em empresas, né, que já estão mais consolidadas. Então, no nosso exemplo aqui, ó, uma grande empresa de private equity, é uma das maiores do Brasil, é a chamada 3G Capital, tá? A 3G Capital, ela é do Jorge Paulo Lema, né, que é um dos sócios, né, da empresa. O Jorge Paulo Lema é o cara mais rico do Brasil hoje em dia, né? É um dos mais ricos do Brasil. É o pessoal que ele faz parte da Ambev, né? É um dos fundadores lá da Ambev, tá? Então a 3G é dona do Burger King, né, que é a maior rede de fast food dos Estados Unidos, ó. Então a Burger King Brasil, ela é de titularidade da 3G Capital, que está ali injetando dinheiro na empresa, está reorganizando as atividades, né? Para ela poder aí concorrer com o McDonald's, com o Subway, beleza? E aí lá na frente, na hora que ela tiver bem consolidado, o negócio estiver bem consolidado e tiver tido um ganho expressivo de capital, eles vão lá e vendem as operações, beleza? Vendem a sua participação societária, né? Realizando lucro. Isso que é o private equity, tá? Ele entra na empresa, bomba a empresa, na hora que ela bombou, eles pulam fora, né, vendendo ali as ações, né, vendendo a sua participação, auferindo lucro, tá? Em razão dessa reorganização societária que eles promoveram na empresa, justamente para ela ganhar capital e eles lá na frente venderem as ações, realizando o lucro do negócio, tá? Então, isso é private equity, empresa que é especializada nisso. Nós vamos ter outros dois tipos de empresas que atuam nesse negócio de private equity, tá? Que atuam semelhante a isso, né? Só que ao invés de ser private equity, elas vão investir em empresas que ainda estão no inicinho, tá? As startups, tá? Elas estão ali iniciando a atividade. São as chamadas Venture Capital e Seed Capital, tá? Venture Capital e Seed Capital. A Seed Capital, seed vem de semente, né? É o capital semente, ou seja,
vai pegar aquelas empresas que estão nascendo ali, né? Que elas estão no inicinho, né? O que a gente chama de startup, né? Ou seja, start and up, né? Então, a Seed Capital vem e coloca dinheiro nessas empresas. Ainda são projetos, tá? Ainda são projetos, tá no papel ainda, não tem nada formalizado. Aí vem uma empresa de Seed Capital e vê a oportunidade de negócio e bota grana no negócio, tá? Bota grana, fica sócio ali dos empreendedores, e aí na hora que o negócio bombou, subiu, tá lá nas alturas, eles vão lá e vendem a participação. Então a Seed Capital seed de semente, ó, vai colocar a sementinha lá naquele projeto, naquela startup, para ela poder crescer e lá na frente dar resultado, e aí eles venderem a participação e realizarem o lucro. Seed Capital e o Venture Capital. O Venture Capital é a mesma ideia, só que a gente já vai ter o aporte sendo feito em empresas aí um pouco mais consolidadas, né? Negócios já aí em andamento, tá? Beleza? Então é isso aí. Lembrem sempre disso. Private Equity, 3G Capital com Burger King, né? Com a Heinz, né? Ela também é dona da Heinz, a 3G Capital, beleza? Empresas já consolidadas. Seed Capital, empresas que estão no projeto ainda, nascendo, é o capital semente. E Venture Capital, que já são empresas um pouco mais consolidadas, mas não no porte das candidatas aí a serem financiadas por private equities, tá? Então, negócios aí muito comuns de ocorrer no mundo inteiro, tá? A gente vai ter empresas de private equity no mundo inteiro prospectando, seed capital prospectando, venture capital prospectando e achando oportunidades de negócio. E aí vão fazer a incorporação desses negócios, tá? Para lá na frente vender as participações. Aí a gente chega aqui na incorporação. Incorporação aqui, turma, um detalhe importante, né? Acabamos de falar. O que a gente tem na incorporação? Eu tenho a incorporadora incorporando a incorporada. É a operação clássica de aquisição de empresa, tá? Operação clássica de aquisição de empresa, beleza? Ou seja, a incorporada vai deixar de existir e vai permanecer só a incorporadora, né? Eu estou tendo a aquisição de uma empresa que, portanto, vai deixar de existir, ela vai ser extinta e aí a incorporadora vai acrescer ao seu patrimônio todos os ativos da incorporada, beleza? Então aqui eu coloquei um exemplo aqui, a Coca-Cola comprando o suco Ades, né? Ades, né? Ades, né? Que era da Unilever, né? Então, a Unilever ela tinha uma operação específica, né? Desse suco, né? De soja, né? Salvo engano. E aí a Coca-Cola, né? Ela já vem há bastante tempo se reorganizando, né? Frente às mudanças mercadológicas aí, né? Então, já tem um tempo que ela vem experimentando a queda, né? No consumo de refrigerante, né? Então ela vem adquirindo, né, incorporando sociedades empresárias que operam suco, que operam água, beleza? E por aí vai. Então ela adquiriu a mexicana Sucos Del Valle, beleza? Já há um tempo atrás. Sucos Del Valle hoje é da Coca-Cola. Adquiriu a Suco Ades também. Eu já ouvi falar que ela também adquiriu a empresinha de refrigerante aqui brasileira que fabrica o Guaraná Jesus, tá? Já ouvi falar isso, não tenho certeza, mas já ouvi falar. Um detalhe que é importante, aqui no Brasil, a Coca-Cola opera através de uma sociedade, né, que tem uma sociedade totalmente brasileira, né, que é constituída por dois sócios, já falei isso para vocês em sala de aula, que é a Coca-Cola e a mexicana FEMSA, tá? Tá aqui embaixo, aqui nesse textozinho que eu coloquei para vocês aí. A FEMSA
a maior distribuidora de bebida do México, tá? Então, no Brasil, a Coca-Cola ela opera numa joint venture, né? A gente chama isso de joint venture, que é quando duas sociedades se unem para explorar uma atividade empresarial qualquer, tá? Então, aqui no nosso caso, é o comércio, né? A produção e comércio de bebidas, né? No Brasil, a Coca-Cola ela opera através de uma joint venture entre a Coca-Cola e a empresa mexicana aqui, FEMSA, tá? É a Coca-Cola FEMSA do Brasil S.A. Esse que é o nome empresarial da sociedade anônima que produz e comercializa os refrigerantes da Coca-Cola, os sucos Del Valle, o suco Ades, beleza? Etc. Então, essa que é a ideia da incorporação. Outro exemplo de incorporação que a gente pode citar aí no mercado é o Banco Santander incorporou o Banco Real, beleza? Há um tempo atrás, né? Há um tempo atrás a gente teve a incorporação do Banco Real. Então, o Banco Real não existe mais, beleza? Não existe Banco Real. O que existe é o Banco Santander incorporou o Banco Real e, portanto, incorporou todos os seus ativos, né? Suas agências bancárias, beleza? Seus móveis, imóveis, incorporou tudo ali, né, dentro do Banco Santander, tá? Corporação do Santander, que incorporou aí o Banco Real, beleza? Tranquilo aí, turma? Então, essas são as operações de incorporação, beleza? Lembrar que a incorporada deixa de existir. Agora, um detalhe que é importante, vocês já sabem disso, né? Na incorporação, obviamente, né, que a marca vai permanecer, tá? Então a Coca-Cola ela continua vendendo o suco Ades, ela continua vendendo o suco Del Valle, porque a marca ela é um bem móvel, né? Ela é um bem móvel, então a marca ela vai se manter, beleza? Ela vai continuar no mercado. Obviamente que a Coca-Cola ela quer se valer da marca, né, que já está consolidada na cabeça dos consumidores, tá? Então, a marca ela permanece. O que não vai existir mais é a pessoa jurídica, beleza? A pessoa jurídica ela vai ser extinta, beleza? Na incorporação. Fusão, aqui eu coloquei para vocês. A fusão nada mais é que a união de duas ou mais empresas, né, que vão deixar de existir e vão formar uma nova sociedade, que vai suceder em todas as obrigações das sociedades fusionadas, tá, turma? Então, na fusão, o que eu tenho é a união de duas ou mais empresas para formar uma empresa nova, para formar uma nova sociedade que vai suceder em todos os direitos e obrigações das sociedades fusionadas, né? Então nós temos aqui, ó, a TAM se fundindo com a LAN, né? Criando a Latam Airlines Group SA, beleza? Uma das maiores companhias aéreas do mundo, né? Olha lá o contexto que eu falei para vocês de motivador da reorganização societária, a adaptação ao mercado, né? As duas empresas viram uma oportunidade de ampliar o seu market share, de expandir suas atividades. Então pegou uma das maiores companhias aéreas brasileiras com uma das maiores companhias aéreas do Chile. TAM com LAN uniram seus ativos, se tornaram uma das maiores companhias aéreas do mundo, tá? A TAM aqui com uma frota de 143 aeronaves, a LAN com uma frota de 86 aeronaves, né? Elas operam agora aí destinos em mais de 20 países, tá? Então, elas adquiriram um market share absurdo, né? Gigantesco, se tornando uma companhia de peso no mercado mundial, tá? Então não existe mais a TAM separadamente, a LAN separadamente, o que existe é a Latam, beleza? Ou seja, as operações agora são concentradas nessa nova empresa que surgiu fruto dessa fusão, né, entre TAM e LAN no mercado, tá?
Outro exemplo de reorganização societária aí é BRF, Brasil Foods SA, tá? Que é nada mais, nada menos que a fusão da Sadia com a Perdigão, beleza? Sadia e Perdigão unindo seus ativos e formando uma nova empresa que é a BRF, tá? A Brasil Foods SA, beleza? Importantíssimo. O maior banco do Brasil é fruto de uma fusão, né? O Itaú com o Unibanco, beleza? Formou aí o Itaú Unibanco, né? Maior banco da América Latina, beleza? Importantíssimo aí, né? A união de duas das famílias mais ricas do Brasil, né? A família Setúbal com a família Moreira Salles. Moreira Salles, Unibanco, Setúbal, Itaú, beleza? Uniram ali, fizeram uma fusão e passaram a ser aí o maior banco, né, da América Latina, beleza, turma? Importantíssimo aí a fusão, tá? Lembrar que a sociedade fusionada, aquela que vai surgir da fusão que vai ocorrer, ela vai suceder em todas as obrigações, tá? Lembrar disso, beleza? Vai herdar todas as dívidas. Da mesma forma que na incorporação, quem incorpora a empresa saudável, já falei isso para vocês agora há pouco, vai herdar todas as dívidas da incorporada, tá? O passivo, beleza? Exceto se a incorporação ocorrer aonde? Na falência, tá? Exceto se ocorrer na falência. Lembrem-se disso, artigo 141, inciso 2º da Lei 11.101. Tranquilo? Cisão, pessoal, cisão é a divisão, coloquei aqui para vocês um exemplo de cisão famoso aí no mercado, né? Que é o programa Smiles de fidelidade da Gol, beleza? Esse é um programa Smiles de fidelidade, é aquele na qual você vai viajando, né? Vai adquirindo milhas com base nas viagens que você faz. E aí essas milhas você troca por passagens aéreas ou outros produtos, tá? Então é um programa de fidelização, né? Vai prender o consumidor ali, que vai querer sempre dar preferência para aquela companhia aérea, porque ali ele já tem um programa de fidelidade que está acumulando pontos, está acumulando milhas, que futuramente ele vai trocar essas milhas por passagens aéreas ou outros produtos aí, né, oferecidos pela empresa. Então vejam, a Varig, lá atrás, que já faliu há muito tempo, a Varig já faliu, era uma companhia aérea. Ela criou o programa Smiles, a Gol adquiriu o programa Smiles da Varig, tá? Investiu nesse programa. Esse programa cresceu tanto que ela decidiu fazer o quê? A cisão do programa, tá? Ela criou uma empresa, né, para operar exclusivamente as operações da Smiles, tá? Do seu programa de fidelidade. Então ela fez uma cisão. A operação toda envolveu a compra do programa da Varig lá no passado, lá atrás. A Gol investiu no programa, o programa cresceu, se desenvolveu e aí ela decidiu fazer o IPO. Ela decidiu fazer primeiro a cisão, fez a cisão, destacou o programa Smiles, criou uma nova sociedade anônima, tá? Para operar o programa de fidelidade, e aí depois ela fez o IPO desse programa na bolsa. Foi um IPO extremamente bem sucedido, tá? Ela captou mais de R$ 1 bilhão fazendo o IPO do Smiles. Vejam, olha como é que a operação é extremamente interessante para a empresa, né? Agora, dona do programa, foi lá, fez uma cisão, criou uma nova empresa, passou a ser a sócia majoritária dessa nova SA que ela criou, vendeu o resto das ações na bolsa, na B3, captou mais de R$ 1 bilhão, né? Um IPO muito bem sucedido, beleza? Então, ó, cisão IPO, ó, cisão cindiu, criou uma nova empresa, fez a abertura de capital, botou para dentro mais de R$ 1 bilhão, beleza? E mantendo ali o controle da empresa, né, como sócia majoritária, a Gol, tá?
A mesma coisa, eu coloquei a historinha aqui para vocês, beleza? A mesma coisa aconteceu com a TAM, que fez a cisão e depois o IPO do seu programa de fidelidade, que chama-se Múltiplos, tá? A TAM, o seu programa chama-se Múltiplos, né? A Gol Smiles, tá? Beleza? Então, temos aqui, ó, o IPO da Smiles foi considerado um dos mais bem-sucedidos no mercado, beleza? O valor das ações aí no IPO, ó, R$ 21,70, depois pulou para R$ 43, né? Dobrou, né, praticamente. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, essa é a cisão com seus respectivos exemplos. Aqui a gente tem uma regrinha que eu coloquei para vocês que é importante, do artigo 156, tá? Da Constituição Federal, que é uma isenção de um imposto. Vocês vão estudar isso depois lá em direito tributário, mas aqui a gente já tem que citar, né? Lá na Constituição Federal, no artigo 156, a gente tem uma isenção do ITBI. O ITBI é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, tá? Uma isenção de ITBI em operações de reorganização societária, tá? Então, artigo 156, parágrafo 2º aqui, ó, inciso 1º, vai dizer que o ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, ele não vai incidir sobre transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. Então, destaquei aqui para vocês, e grifei aqui de preto, de negrito, né? Para vocês captarem aí, tá? Essa regrinha que ela é importante. Então, não vai incidir TBI, tá? Existe uma isenção aqui, beleza? Isso é um motivador também dessas operações, tá? Da realização das operações, né? Incentiva aí essa troca de ativos entre as sociedades, né? Nesse contexto aí da função social da empresa, beleza? É facilitar essa troca de ativos, é facilitar a reorganização das atividades para que elas continuem aí gerando emprego, né? Gerando negócios no mercado, né? Girando a nossa economia, tá? Essa razão dessa isenção do ITBI em operações de reorganização societária que está prevista lá na Constituição Federal. Beleza? Muita atenção para isso aí. Transformação, por último aqui, nossa última operação de reorganização societária. Coloquei para vocês uma fotinha aí, ó, do Hermes Pardini, né? Uma grande empresa que presta serviços aí de diagnóstico, né? De laboratório, tá? Hermes Pardini fez o IPO em 2017, um IPO também muito bem sucedido na Bolsa Brasileira. Olha lá o movimento que eu falei para vocês lá, a solenidade de abertura do capital do IPO que ocorre lá na sede da B3, né? Onde nós temos lá os principais executivos, né? Eles passam aí por essa solenidade de apertar o sino, né? Aí toca o sino, tem, estoura essas firulazinhas aí, ó, marcando o início das negociações das ações na B3, tá? Na Bolsa Brasileira. No caso aqui, o Hermes Pardini captou em torno de 800 milhões de reais, tá? No seu IPO, ou seja, é grana que entrou na empresa, beleza? Entrou o dinheiro na empresa, ó, blum, entrou para dentro, beleza? E aí a empresa vai expandir suas atividades, vai adquirir novos laboratórios, construir novos laboratórios, né? Contratar mais pessoal, vai expandindo a atividade, tá? É essa que é a ideia, né? Então, Hermes Pardini é um grande laboratório aí, que opera principalmente em Minas Gerais, tá? O forte das operações do Hermes Pardini é Minas Gerais, tá? Quando a gente vai para São Paulo, Rio de Janeiro, tem um outro laboratório muito grande que opera lá para aquela região ali do sudeste também do país, que é a Rede Fleury, né? A Rede Fleury é um grande concorrente do Hermes Pardini, tá? Só que operando aí mais lá em São Paulo, Rio de Janeiro, beleza? Tranquilo isso aqui. Também é uma SA de capital aberto, viu?
O Fleury também é uma SA de capital aberto. Já era, né, o Hermes Pardini chegou aí depois, tá? Aí eu coloquei aqui algumas regrinhas importantes sobre transformação. Transformação, alteração do tipo societário, limitada para SA ou SA para limitada. Quando uma limitada se transforma em SA, ela pode ainda buscar o mercado de capitais, fazendo o IPO, beleza? Que é o que a gente está vendo aí. Essa alteração de tipo societário independe de solução, tá? Vai só mudar o tipo. A transformação não incide sobre a identidade da sociedade, a qual permanece o laboratório Hermes Pardini, passou de SA de capital fechado para SA de capital aberto, não mudou a identidade, a empresa continua sendo a mesma, só mudou o tipo societário, tá? A operação, né, isso aqui é a disposição tanto do Código Civil quanto da lei de SA, a operação ela não prejudica direitos dos credores, tá? Que vão manter as mesmas garantias que possuíam anteriormente. Aí eu coloquei um exemplo aqui para vocês, eu tenho uma sociedade limitada, o capital não está integralizado, vocês já conhecem as regras. Se eu tenho uma LTDA que o capital não está integralizado, os sócios respondem, né, com os seus patrimônios pessoais pelo que faltar para a integralização. Então, se nesse meio termo ocorre uma transformação, os acionistas continuam possuindo a garantia, os credores continuam possuindo a garantia, né, do pagamento das dívidas no patrimônio dos sócios em razão do capital não estar integralizado à época em que era uma LTDA, tá? É essa que é a ideia aqui. Ou seja, a transformação, porque não existe a regra de responsabilidade solidária pela integralização do capital na SA, não existe essa regra lá. Lá quem deve o capital, deve sozinho. Só que aqui, se ocorre transformação, em razão do artigo 1115 aqui e do 222 da lei de SA, os credores conservam seus direitos que possuíam anteriormente no caso da LTDA, que era a garantia no capital, que era a garantia no patrimônio pessoal dos sócios em razão da não integralização do capital social. Beleza? Não vai mudar isso, beleza? Porque senão a gente teria um prejuízo aos credores. Depois nós temos aqui, né, que a operação, a aprovação dessa operação depende do consentimento unânime do sócio. Então, para mudar tipo societário, todo mundo tem que aprovar, não é maioria de capital, é unânime, então todos os sócios têm que aprovar, tá? A não ser que o contrato preveja uma regra distinta, né, em razão da autonomia da vontade aí, né? Nós estamos no campo do direito privado, se os sócios modificarem isso no contrato, né, ou no estatuto, a gente vai ter aplicando aí o contrato ou estatuto, né? E aí, quem não concordar, se eu tenho regra diversa, por exemplo, se o estatuto prevê maioria do capital social, vai aplicar a maioria do capital social para aprovar a transformação. E aí, quem não concordar, quem for dissidente, pode exercer direito de retirada, tá? Pode exercer a retirada, sair da sociedade, beleza? E aí vai ter a liquidação das suas ações, né? E aí a sociedade vai pagar o valor correspondente a essas ações e o sócio que não concorda com a transformação se retira da sociedade, né? É o direito de retirada, tá? Falência da sociedade transformada, extensão dos efeitos aos sócios que no tipo anterior estariam sujeitos necessidade de pedido. O que é isso aqui? Quando tem transformação, se ocorre falência, os credores podem pedir, né, a extensão dos efeitos aos sócios que no tipo anterior estariam sujeitos. Ou seja, mesma ideia, aqueles sócios, né, que estivessem devendo o capital social, né, a ideia de uma sociedade limitada, por exemplo, que não está com o capital social integralizado, né, os credores continuam tendo garantia, né, sobre o patrimônio desses sócios, só que eles têm que pedir, se for caso de falência, para estender a responsabilidade ao patrimônio do pessoal dos sócios, tá?
Essa que é a ideia. Coloquei aqui para vocês uma doutrina do Fábio Ulloa, explicando sobre a transformação, tá? E uma jurisprudência, um casozinho aqui prático, depois quem tiver aí tranquilo, baixa lá no site do TJ do Rio Grande do Sul e aí vai ver aqui esse julgado, né, vai conseguir visualizar os institutos na prática sendo trabalhados, tá? Beleza? Importante vocês lerem ter o teor de acórdão dessas jurisprudências que eu coloco para vocês aí no nosso material em PDF. Beleza, pessoal? É isso aí. A gente continua o assunto de reorganização societária na próxima aula, tá? Já que a gente vai estudar aí o procedimento de reorganização, né? Quais são as etapas, né, por que se passa aí um procedimento de reorganização, beleza? Tranquilo isso aí, pessoal? Então, é isso. Qualquer dúvida que tiverem, me mandem pelo SGA, beleza? E a gente vai desenvolvendo aí nessa nossa dinâmica do regime remoto. Beleza, turma? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.